O Bruno Rocha tinha postado no Twitter o seguinte: quais são as principais dúvidas sobre a linguagem Rust? E o Lucas falou assim, ó, por que o Lucas Montano do canal Lucas Montano está no seu perfil tweetando isso? Eu não entendi muito bem, o Bruno também não, ele falou, ainda não vi o Lucas Montano falando sobre Rust. Então vamos lá. What is Rust? O que é Rust e por que ele é tão popular? Vamos descobrir. Why Rust is so cool? O que é Rust e por que é tão popular? Rust tem sido a linguagem mais amada do Stack Overflow por 4 anos consecutivos, indicando que muitos daqueles que tiveram a oportunidade de usar Rust se apaixonaram por ela. No entanto, cerca de 97% dos entrevistados que não usaram o Rust podem se perguntar: What is the deal with Rust? O que ele tem de tão especial? Vamos ver. A resposta curta é que Rust resolve problemas presentes em muitas outras linguagens, proporcionando um sólido avanço com um número limitado de desvantagens. Cara, eu vou te falar o seguinte, ó. Eu odeio ter que gerenciar a memória manualmente, tá ligado? Eu não gosto. Mas ao mesmo tempo eu entendo que o Garbage Collector tem muito defeito. E a gente pode ter essa ilusão, né, que se na nossa linguagem a gente não precisa gerenciar a memória manualmente, um Garbage Collector ou alguma coisa vai lidar com ela pra nós. Mas a gente sabe que essa é uma doce ilusão. Então, tendo dito isso, eu consigo me ver gostando de Rust, embora eu nunca tenha trabalhado com Rust. E eu tô pra dizer que eu acho que é por isso que uma galera gosta de Rust, tá ligado? É a galera que busca, tipo, eficiência em uso de memória, mas não tá afim de meter a mão no C ou C++. Hidrate-se. Mostrarei uma amostra do que o Rust oferece aos usuários de outras linguagens de programação e como é o ecossistema atual. Nem tudo são rosas em Rustland, então falo sobre as desvantagens também. Fala pra nós aí sobre as strings, cara. Fala das strings. A-string, string, EOS-string, OS-string ou sref-string. Qual string eu tenho que usar, afinal? Vindo de linguagens de tipo dinâmico. As discussões entre programadores que preferem sistemas de tipo dinâmico versus estático provavelmente durarão por mais décadas, mas é difícil argumentar sobre os benefícios dos tipos estáticos. Você só precisa observar o surgimento de linguagens como TypeScript. TypeScript é uma linguagem, ou recursos como as dicas de tipo do Python, já que as pessoas ficaram frustradas com o estado atual da digitação dinâmica nas maiorias bases de código de hoje. Linguagens de tipo estaticamente permitem restrições verificadas pelo compilador sobre os dados e seus comportamentos, aliviando sobrecarga cognitiva e mal entendidos. Alguns dizem que basta tu usar um JS Docs, tá ligado? Isso não quer dizer que todos os sistemas de tipo estático sejam equivalentes. Muitas linguagens de tipo estáticos têm um grande asterisco próximo a elas. Elas permitem um conceito de null, isso significa que qualquer valor pode ser o que diz ou nada, efetivamente criando um segundo tipo possível para cada tipo, sempre que presente, o compilador reclamaria, né? Meu Deus do céu, como eu odeio a tradução do Google. Deixa eu facilitar a nossa vida. Enquanto a gente traduz aqui o artigo, Tony, o que tu acha do Rust, cara? Rustlang. Rust é uma linguagem de programação incrível, especialmente para casos onde segurança e desempenho são críticos. Ela elimina muitos bugs comuns em C e C++, ao garantir segurança de memórias sem um coletor de lixo. Isso a torna uma escolha forte para sistemas embarcados, sistemas operacionais e desenvolvimento web com WebAssembly. Muito bom, Tony. Deixa eu ler aqui o artigo agora para ver what's the deal. What's the deal with Rust? Linguagens de tipagem estática permitem restrições verificadas pelo compilador sobre os dados e seu comportamento, aliviando a carga cognitiva e os maus entendidos. Que tipo é mesmo aquela variável? É N. Generic. Isso não quer dizer que todos os sistemas de tipo estático sejam equivalentes. Muitas linguagens de tipagem estática têm um grande asterisco ao lado delas. Elas permitem o conceito de null. Embora tenha linguagem tipo Kotlin que permite o conceito de null, mas tem várias coisas para ter o null safety, né? Isso significa que qualquer valor pode ser o que diz ou nada, efetivamente criando um segundo tipo possível para cada tipo. Como Haskell e algumas outras linguagens de programação modernas, Rust codifica essa possibilidade usando um tipo opcional, e o compilador exige que você lide com o caso none. Isso previne ocorrências do temido erro de runtime type error, cannot read proper full of null, promovendo então o erro de compilação que você pode resolver antes que o usuário o veja. Aqui está um exemplo de uma função para cumprimentar alguém, que saibamos ou não o nome dela. Se tivéssemos esquecido o caso none no match, ou tentássemos usar o name como se fosse um valor string, sempre represente, o compilador reclamaria. Ok, então o match aqui é o que seria, eu acredito, o switch case do Java ou o AND do Kotlin, né? E option é o que seria equivalente ao optional. Então, basicamente, tu tem o valor ou tu não tem o valor.
Isso está virando muito comum, tá? Até mesmo em linguagens como Java, que tem lá o null pointer exception, que tem também... Tu pode ter esquecido que algo era null e tentado usar, né? Cannot access property of null, esse tipo de erro. Mas muita gente tá usando optionals, onde tu pode dizer o que fazer quando aquele valor for absent, né? Não tiver presente, ou no caso do Rust aqui, none. Então, interessante o código aqui. A tipagem estática do Rust faz o melhor para não atrapalhar o programador, enquanto incentiva a manutenção a longo prazo. Algumas linguagens de tipagem estática impõem um grande fardo ao programador, exigindo que eles repitam o tipo de uma variável várias vezes, o que prejudica a legibilidade e a refatoração. Outras linguagens de tipagem estática permitem inferência de tipo em todo o programa. Embora conveniente durante o desenvolvimento inicial, isso reduz a capacidade do compilador de fornecer informações de erro úteis quando os tipos não correspondem mais. Rust aprende com ambos esses estilos e exige que itens de nível superior, como argumentos de funções e constantes, tenham tipos explícitos, permitindo inferência de tipo dentro dos corpos das funções. Neste exemplo, o compilador Rust pode inferir o tipo twice, 2 e 1, porque o parâmetro val e o tipo de retorno são declarados como inteiros assinados de 32 bits. Então aqui tem a declaração da função, o tipo do teu parâmetro, o tipo de retorno, o let twice deve ser a declaração da variável, da val, né? Porque provavelmente isso aqui é imutável, e twice menos 1. Mas vamos ver. Vindo de linguagens como com coleta de lixo, é o garbage collector, o que a gente pode esperar, né? Um dos maiores benefícios de usar uma linguagem de programação de sistemas é a capacidade de controlar detalhes de baixo nível. Rust oferece a escolha de armazenar dados na pilha ou no heap e determina em tempo de compilação quando a memória não é mais necessária e pode ser limpa. Isso permite o uso eficiente da memória, bem como um acesso à memória mais performático. Um dos primeiros usuários de produção do Rust em seu produto Skylight descobriu que conseguiu reduzir o uso de memória de 5 GB para 50 MB, reescrevendo certos endpoints HTTP em Java para Rust idiomático. Caralho, é uma baita redução, né? Economias como essa rapidamente se acumulam quando provedores de nuvem cobram preços premium por memória aumentada ou nós adicionais. E uma das coisas é que, tipo assim, no Java, né, o garbage collector, tu não tem muita previsão de quando aquilo vai rodar, tá ligado? E tu pode tentar forçar a rodar o garbage collector, mas não é garantido. Sem necessidade de ter um coletor de lixo funcionando continuamente, projetos Rust são bem adequados para serem usados como bibliotecas para outras linguagens de programação, através de interfaces de funções estrangeiras. Isso permite que projetos existentes substituam partes críticas do desempenho com código Rust rápido. Isso é verdade, cara. Sem os riscos de segurança de memória inerentes a outras linguagens de programação de sistemas. Com acesso direto ao hardware e à memória, Rust é uma linguagem ideal para desenvolvimento embutido e de bare metal development. Você pode escrever código extremamente de baixo nível, como kernels de sistemas operacionais ou aplicações de microcontroladores. Então vamos lá, pessoal. Ele acabou de descrever o porquê que Rust está sendo queridinho para quem vende linguagens do tipo Java e C Sharp, por exemplo. Tu consegue reduzir, como esse use case que eles trouxeram aqui, de 50 GB para 50 MB, reescrevendo os endpoints de Java para Rust. Então, a vantagem para quem vem dessas linguagens é a eficiência no uso de memória. Mas vamos ver agora as vantagens de quem vem de uma linguagem que já tem eficiência no uso de memória, como C ou C++. Para muitas pessoas, Rust é amplamente visto como uma alternativa a outras linguagens de programação de sistemas, como C ou C++. O maior benefício que Rust pode oferecer em comparação com essas linguagens é o Borrow Checker. Ô, Tony, o que é o Borrow Checker, cara? Para quem vem lá do C ou C++ e tá indo pro Rust. Borrow Checker no Rust é um conceito fundamental que ajuda a garantir segurança de memória. Ele verifica se as referências e empréstimos para dados estão sendo usadas de forma segura. Basicamente, ele garante que, em um determinado momento, você tem uma única referência mutável ou várias referências imutáveis a um dado, mas nunca ambas. Isso previne condições de corrida e bugs relacionados à memória, algo comum em C++, por exemplo. Para quem vem do C++, isso pode ser um desafio inicialmente, mas é um recurso que eleva a segurança do código em Rust.
Muito interessante. Essa é a parte do compilador responsável por garantir que as referências não sobrevivam aos dados aos quais se referem, ajudando a eliminar classes inteiras de bugs causados por insegurança de memória. Ao contrário de muitas linguagens de programação de sistemas existentes, Rust não exige que você passe todo o seu tempo imerso em detalhes minuciosos. Quando o Rust seguro não consegue expressar algum conceito, você pode usar o Rust inseguro, o Unsafe Rust. Isso libera alguns poderes extras, mas em troca o programador agora é responsável por garantir que o código seja realmente seguro. Seria o double exclamation no Kotlin, né? Esse código inseguro pode então ser envolto em abstrações de alto nível que garantem que todos os usos de abstração sejam seguros. Eu acredito, não tenho certeza agora. Usar código inseguro deve ser uma decisão calculada, pois usá-lo corretamente requer tanto pensamento e cuidado quanto qualquer outra linguagem onde você é responsável por evitar comportamento indefinido. Minimizar o código inseguro é a melhor maneira de minimizar as possibilidades de segmental faults e vulnerabilidades devido à insegurança de memória. A experiência com Rust é maior do que uma especificação de linguagem e um compilador. Muitos aspectos da criação e manutenção de software de qualidade de produção são tratados como cidadãos de primeira classe. Várias toolchains Rust concorrentes podem ser instaladas e gerenciadas via RustUp. Instalações Rust vêm com cargo, uma ferramenta de linha de comando para gerenciar dependências, executar testes, gerar documentação e mais. Como dependências, testes e documentação estão disponíveis por padrão, seu uso é prevalente. Crates.io é o site da comunidade para compartilhar e descobrir bibliotecas Rust. Qualquer biblioteca publicada no Crates.io terá sua documentação construída e publicada no docs.rs. Além das ferramentas integradas, a comunidade Rust criou um grande número de ferramentas de desenvolvimento. Benchmarking, fuzzing e testes baseados em propriedades são todos facilmente acessíveis e bem utilizados em projetos. Links de compilador extras são disponíveis do Clip e formatação idiomática automática é fornecida pelo Rust FMT. O suporte IDE é saudável e está se tornando mais capaz a cada dia. A IntelliJ é um dos IDE mais famosos ou não? É aqui, ó, Rust Rover, Rust IDE by JetBrains. A JetBrains não tem, cara, os caras dominam o mercado. Então, além dos pontos técnicos, vamos lá. Rust tem uma comunidade vibrante e acolhedora. Ai, que amor, cara. A galera é muito simpática. Existem várias vias oficiais e não oficiais para as pessoas obterem ajuda, como o chat, o fórum dos usuários, o subreddit Rust e, claro, perguntas e respostas no Twitter. Não, no Stack Overflow e sala de chat. Rust tem um código de conduta aplicado por uma equipe de moderação incrível para garantir que os espaços oficiais sejam acolhedores. E a maioria dos espaços não oficiais também observa algo semelhante. Eu duvido, cara, que lá no Twitter é semelhante. Nada no Twitter vira amigável por muito tempo. Offline. Rust tem várias conferências ao redor do globo, como RustConf, Rust Belt Rust, Rust Fest, Rust Latam, Rust com Asia e mais. Mas não é tudo rosas, vamos ver qual que são aqui os problemas do Rust. O forte sistema de tipos de Rust e ênfase na segurança de memória, tudo reforçado em tempo de compilação, significam que é extremamente comum obter erros ao compilar o seu código. Cara, mas é melhor tu obter o erro ao compilar do que ao executar, não acha? Isso pode ser uma sensação frustrante para programadores JavaScript. Não, para programadores não acostumados a uma linguagem de programação tão opinativa. Os hippies, né? No entanto, os desenvolvedores de Rust passaram uma grande quantidade de tempo trabalhando para melhorar as mensagens de erro, para garantir que sejam claras e acionáveis. É especialmente comum ouvir alguém reclamar que tem lutado contra o Borrow Checker. Embora esses erros possam ser desanimadores, é importante reconhecer que cada uma das localizações identificadas tinha o potencial de introduzir bugs e vulnerabilidades potenciais em uma linguagem que não realizasse as mesmas verificações. Mas o dev não quer, meu. O dev quer agilidade, o dev quer abrir o VS Code, digitar algo ali sem tipo mesmo, mete assim, não tem compilador, manda pra produção. Se der erro, a gente faz code push. Neste exemplo, criamos uma string mutável contendo um nome e em seguida pegamos uma referência aos primeiros 3 bytes do nome. Enquanto essa referência está em vigor, tentamos alterar a string limpando-a. Agora não há garantia de que a referência aponte. Aqui é o erro que tu vai ter, né?
Cannot borrow name. Ok, vamos lá. Bola pra frente. Prototipar soluções em Rust pode ser desafiador devido à sua natureza de tipagem estática e porque Rust exige cobrir 100% das condições, não apenas 99%. Casos extremos devem ter código aplicável, mesmo quando o programador ainda não sabe o que o caminho ideal deve fazer. Cara, até então, essas coisas ruins me parecem boas, tá ligado? Durante o desenvolvimento inicial, esses casos extremos podem muitas vezes ser abordados fazendo o programa travar, e então um tratamento rigoroso de erros pode ser adicionado em um momento posterior. Isso é um fluxo de trabalho diferente do que em linguagens como Ruby, onde os desenvolvedores muitas vezes testam código em um REPL e depois movem isso para um protótipo sem considerar casos de erros absolutos. Então o Mano Davin é inconsequente, é isso que tu quer me dizer. Tu quer me dizer que ele não trata os erros. É basicamente isso que tu quer me dizer? Eu achei meio grosso da tua parte, cara. Rust ainda é relativamente novo, o que significa que algumas bibliotecas desejadas podem ainda não estar disponíveis. Mas a gente cria elas, não tem problema. Vamos lá. Por causa disso e das capacidades do Rust, algumas das bibliotecas de Rust, como o Crate Regex, são as melhores em sua categoria em qualquer linguagem. Cruzes! Então o Rust tem o melhor regex da vida, é isso? Embora Rust tenha um forte compromisso com a estabilidade e compatibilidade com versões anteriores, isso não implica que a linguagem esteja finalizada. Vamos lá, como exemplo, o Rust teve features assíncronos por mais de 3 anos, mas o suporte estável para async e await na própria linguagem tem apenas alguns meses. O compilador Rust é construído em cima do LLVM, é uma virtual machine, o que significa que o número de plataformas-alvo será menor que o C e o C++. Ok, isso é os pontos negativos, né? Pelo jeito, o ponto que eu listei aqui, né, qual tipo de string usar, não era um grande problema mesmo.